A Ipiranga é uma marca que está no imaginário dos brasileiros há muitos anos. Mas muito mais que o posto Ipiranga, a empresa por trás dessa marca tem uma fantástica história de empreendedorismo. Tudo começou com a união de alguns empresários do interior gaúcho que fundaram em 1937 a refinaria de petróleo Ipiranga. É porque ninguém sabia o que era a refinaria de petróleo, ninguém queria saber. Então quando se falava refinaria de petróleo, aonde? No Porto Rio Grande? Como é que se vai para lá? Em 3 dias de viagem. Ninguém queria saber disso. Naquele momento, a Ipiranga era a primeira e única refinaria de petróleo do Brasil. O pioneirismo marcou a história da empresa, tanto nos seus negócios, mas também nas campanhas publicitárias que conquistaram os brasileiros durante as décadas. A diversificação do grupo também chama atenção nessa história. A Ipiranga chegou a atuar em diversos setores, como pavimentação, agricultura, fertilizantes e até pesca. Ao total, mais de 32 empresas fizeram parte do grupo. Nos anos 90, a companhia já era o maior grupo privado nacional, com uma receita anual de 4,3 bilhões de dólares. Durante 70 anos, essa potência foi controlada por 5 famílias. Até que, em 2007, 3 gigantes unidas compraram o Grupo Ipiranga, sendo esse o maior negócio realizado na história do Brasil até então. Mas essa venda até hoje é polêmica. Nesse vídeo, você vai poder conhecer toda a trajetória dessa grande empresa e os fatos e acontecimentos que fizeram a Ipiranga tornar-se uma das marcas mais queridas do Brasil. Para contar a história da Ipiranga, precisamos voltar ao ano de 1933, na cidade gaúcha de Uruguaiana, que faz fronteira entre o Brasil e a Argentina. Por lá, empresários brasileiros se associaram a empresários argentinos e planejaram criar uma empresa que produziria derivados de petróleo. Em novembro do ano seguinte, era fundada a Destilaria Rio-Grandense de Petróleo. Assim, o Brasil produziu pela primeira vez, em escala industrial, gasolina, querosene, óleo diesel e óleo combustível. A rota do petróleo, que é a matéria-prima desses produtos, era longa e passava por vários países até chegar na refinaria. Mas ainda na fase inicial das operações, em 1936, a destilaria foi surpreendida por uma medida do governo argentino que proibiu a reexportação de petróleo, inviabilizando o esquema de recebimento de matéria-prima da empresa. Ou seja, Buenos Aires não poderia pertencer à rota do petróleo. Então, a partir da data do decreto, os empresários teriam 12 meses para encontrar outra forma de movimentar a matéria-prima. Em um primeiro momento, cogitou-se a possibilidade de trazer o petróleo por Montevidéu, mas eles não queriam mais depender de terras estrangeiras. Na mesma época, um segundo grupo de empresários formados por uruguaios e brasileiros tinha planos de abrir uma destilaria em outra cidade chamada Santana do Livramento, mas na fronteira com o Uruguai. Percebendo a dificuldade que seria tocar esses negócios, os dois grupos decidiram unir esforços, somando os capitais e construindo uma nova unidade. Assim, em 1936, um grupo de 12 empresários formados por brasileiros, argentinos e uruguaios assinaram em Porto Alegre o ato da constituição da refinaria Ipiranga S.A., Companhia Brasileira de Petróleos. O lugar escolhido para construir a refinaria não foi em Porto Alegre, e sim na cidade portuária de Rio Grande, que fica a 300 quilômetros da capital gaúcha. O primeiro local que eles escolheram acabou sendo embargado pela prefeitura sob a alegação de que a área fazia parte de um plano de urbanização já aprovado. Enquanto isso, os equipamentos que já haviam sido importados pelo grupo e estavam no porto de Rio Grande começaram a se deteriorar com a maresia. Então, a empresa, sem tempo para esperar, resolveu comprar outro terreno. Porém, esse apresentava um grande problema. Era uma região de manguezal. Logo, começou a árdua tarefa de drenar e aterrar aquele local. Mesmo com as dificuldades, o projeto foi executado com extrema rapidez. Após um ano de muito trabalho, a inauguração da Ipiranga ocorreu no dia 7 de setembro de 1937. A primeira e única refinaria de petróleo do Brasil estava em pé. Quando foi fundada, muitos afirmavam que seria difícil que uma refinaria brasileira desse certo, pois ela seria vencida pela forte concorrência estrangeira e pelas adversidades do mercado. Além disso, naqueles tempos, chegar a Rio Grande era uma grande aventura. Os carros que saíam de Porto Alegre tinham que cruzar vários rios em balsas e as estradas eram muito precárias. As adversidades eram grandes, mas calma que muita coisa ainda ia acontecer.
No que se diz respeito aos produtos, o diesel e a gasolina tinham uma boa saída porque a frota nacional de automóveis estava em pleno crescimento. Mas o querosene continuava parado nos depósitos da refinaria. Então, a Ipiranga, pela primeira vez, apostou na publicidade, algo que ao longo dos anos ela faria com excelência. Então tem que botar um bicho qualquer, que é para eles identificarem, porque eles não identificam pelo que está escrito, porque a maioria não sabe ler. Então eu tinha um cachorro policial muito bonito. Vou botar um cachorro policial. Eu botei um cachorro policial e botei um lema: fiel à sua missão. Este senhor que acaba de falar é Francisco Martins Bastos, um dos grandes protagonistas dessa história. Conhecido como Chico Bastos, ele foi um dos engenheiros responsáveis pela construção da refinaria. Já em 1938, Chico virou diretor superintendente. Mas, segundo ele próprio, não fazia a menor ideia do que era o petróleo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês de fracasso em cima de fracasso. Eu não entendia nada de nada. Aí me nomearam diretor superintendente. Eu digo, os senhores, disse para a diretoria mesmo, os senhores acho que estão meio loucos. Como é que vão entregar a superintendência de uma refinaria para uma pessoa que não conhece nem petróleo? Esse relato dá uma ideia de como esses empresários eram arrojados. Poucos meses depois da inauguração da refinaria, a Ipiranga abriu o primeiro posto de combustível em Rio Grande. O prédio, ao estilo californiano, em 1938, começou a abastecer veículos com gasolina. Esse seria um grande marco para a rede de postos que viria no futuro. Mas nesse mesmo ano, a política teria uma interferência gigantesca nesse negócio que dava seus primeiros passos. Em 29 de abril de 1938, diante da importância que o setor de petróleo ganhava na estrutura econômica e na opinião pública do país, o presidente Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional de Petróleo, o CNP. Ele determinou que, por se tratar de um insumo estratégico, apenas brasileiros nativos poderiam ser sócios da refinaria. A Ipiranga tinha a maior parte do seu corpo de acionistas formados por argentinos e uruguaios. Ainda que eles tentassem legalmente manter-se na condição de sócios, eles acabariam perdendo. A partir desse acontecimento, foi constituída uma nova base acionária na Ipiranga. Dentre os acionistas que se destacavam, além de Chico Bastos, que a gente já citou, quem teve papel de destaque também na companhia foi o advogado João Pedro Gouveia Vieira, que no futuro seria presidente do Conselho Administrativo da Ipiranga. Mas ele entrou na empresa de uma forma inusitada. Em 1939, foi convocado pelos investidores argentinos para defendê-los na decisão do governo Vargas e brigou nos tribunais. Mas ele só conseguiu que o prazo dado por Vargas fosse prorrogado. Os argentinos, então, decidiram entregar parte das ações como honorários advocatícios a Gouveia Vieira, e o restante a ser pago em comum acordo. Ao contrário do senso comum da época, que afirmava que esse negócio não prosperaria, Gouveia sabia da potência desse mercado, pois havia feito grandes estudos sobre o setor, então aceitou a sociedade como pagamento. Quando o Morales e o Beca Varela quiseram vender as ações obrigados por um decreto, eles cogitaram de várias pessoas. Eu naquele tempo tinha 26 anos, então eu imaginava todo mundo, menos a mim. E com eles procuraram várias pessoas, mas ninguém quis comprar. Ninguém quis comprar. Refinaria de petróleo, o que é refinaria de petróleo? Com o novo quadro societário formado, a empresa seguiu em frente. Mas agora, um novo grande problema de ordem mundial abalaria a Ipiranga. Durante a Segunda Guerra Mundial, faltou petróleo no Brasil e muitos carros chegaram a ser adaptados para gasogênio. Isso aconteceu porque a logística do petróleo, que era feita por navios, enfrentava uma série de bloqueios dos alemães. Isso fez com que a Ipiranga fosse muito afetada. A situação se agravou quando a empresa equatoriana, que explorava e distribuía o petróleo, cancelou seu fornecimento ao Brasil. Assim, a Ipiranga ficou sem opções. E, com a entrada do Brasil na guerra, em 1942, o bloqueio alemão aos navios tornou-se ainda mais rigoroso. Sem petróleo, com os tanques quase vazios e sem perspectivas de conseguir abastecimento, a refinaria chegou a paralisar suas atividades, com os funcionários fazendo serviços de manutenção para não serem despedidos. Então, quando Getúlio Vargas certificou que as reservas da refinaria estavam completamente esgotadas, ordenou que o petroleiro brasileiro Recôncavo partisse carregado de petróleo das Antilhas. Esse era um grande risco, afinal, a vigilância alemã era intensa naquelas águas. O navio conseguiu passar o bloqueio e assim trazer o abastecimento necessário. Com o recebimento da matéria-prima, a refinaria voltou a operar. Mas, com a guerra, também surgiu uma oportunidade.
O mercado nacional de pneus ficou paralisado porque não tinha solventes para sua produção. Foi nesse período que a Ipiranga iniciou sua participação no segmento químico, desenvolvendo tecnologia para a fabricação de solventes que supriram a indústria de borracha. Depois de estudar o problema junto ao Parque Industrial Paulista de Pneumáticos, a refinaria passou a fabricar os solventes em caráter pioneiro, liberando o setor da dependência das importações e iniciando sua liderança nesse setor. E conseguimos convencer os americanos que nós éramos capazes de fazer um solvente igual àquele americano. Eles não acreditavam, disseram que não. Nós não tínhamos capacidade, nós não tínhamos isso, não tínhamos técnica. Tá bem, nós vamos mandar o solvente para os senhores, uns 2 caminhões de tambor de solvente. Se não funcionar, os senhores não pagam. Se funcionar, os senhores continuam nós comprando. Aí eles testaram, deu certo, aí nós fomos os únicos fornecedores. E com isso, a Ipiranga enriqueceu. O crescimento da empresa refletiu o espírito humanista de Chico Bastos. O Dr. Bastos era uma pessoa humanitária, ele se preocupava muito assim, com o bem-estar dos funcionários, ele se dava intimamente com os funcionários, ele sabia os problemas de cada um. Muito antes da criação do 13º no Brasil, a Ipiranga já fornecia um abono de Natal e concedia também participação dos resultados da empresa a seus empregados. Chico Bastos também apostou em resolver um outro problema latente da região: a falta de mão de obra qualificada. Como nós tínhamos tido sucesso na faculdade de engenharia, resolvemos fazer uma faculdade de medicina. Então, com uma sólida cultura empresarial, com funcionários engajados e mão de obra qualificada, a empresa estava pronta para trilhar seu sucesso. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ipiranga passou por um crescimento apostando na diversificação em seus negócios. Em 1948, a refinaria começou a produzir ácido sulfúrico e, com o excedente da produção, passou a fabricar superfosfato simples, ponto de partida para a produção de fertilizantes. No mesmo ano, iniciou também a produção de asfalto. Com os avanços tecnológicos provocados pela guerra, os motores passaram a ser mais leves e mais potentes. E para rodarem, eles necessitavam de uma nova gasolina com maior índice de octanos. A Ipiranga, visando atender essa demanda, inaugurou em 7 de setembro de 1953 suas novas instalações, com a unidade de craqueamento térmico numa grande cerimônia que contou com a presença de Getúlio Vargas, então de volta ao poder. O Dr. João Pedro Gouveia Vieira, um dos diretores da Companhia Ipiranga, saúda o presidente Getúlio Vargas e o governador Dornelles, fazendo um rápido histórico das atividades desta empresa que, enfrentando toda sorte de dificuldades, construiu este conjunto técnico com o objetivo único de engrandecer o país. Logo a seguir, o presidente Vargas corta a fita simbólica, inaugurando assim as novas instalações que honram a prestigiosa empresa petrolífera nacional. Mas Vargas novamente teria grande influência no futuro da Ipiranga, e dessa vez ela seria muito negativa. Em 3 de outubro de 1953, a Lei nº 2004 foi promulgada, resultante de uma acirrada campanha que ficou conhecida como o Petróleo é Nosso. Essa lei criou a Petrobras e o monopólio estatal da produção de derivados de petróleo. Por consequência, a refinaria Ipiranga não poderia aumentar sua produção, o que a deixou estagnada, com um limite de produção de 9.300 barris por dia. Assim, o principal negócio do grupo naquele momento sofreu um forte baque e o futuro era incerto. A refinaria fazia, até então, a distribuição e administração de postos de combustíveis. Com as restrições impostas, a empresa decidiu criar a distribuidora de produtos de petróleo Ipiranga S.A., a DPPI. Com a DPPI, a Ipiranga apostou fortemente na distribuição de combustíveis para, na verdade, sobreviver. A estratégia era buscar mercados onde a concorrência era menor com as marcas estrangeiras. Então, nas décadas seguintes, aquisições foram importantes para acelerar sua expansão. A primeira aquisição da distribuidora foi a subsidiária da americana Gulf Corporation por 4,5 milhões de dólares. Em 1959, essa rede tinha cerca de 500 postos de combustíveis no Brasil. A Ipiranga comprou esse acervo, que até suscitou, naquela ocasião, dúvidas a respeito se não havia sido o contrário. A Gulf comprando a Ipiranga. Não era natural uma empresa de petróleo americana ser comprada, pelo menos naquele seu acervo, por uma companhia brasileira.
A partir da década de 60, a Ipiranga iniciou fortemente a sua diversificação, além dos negócios que já atuavam como pavimentação, química e petroquímica. Ela partiu também para setores de agricultura, fertilizantes, insumos agrícolas, reflorestamento, administração e hotelaria. Além desses, em 1967 surgiu um negócio inusitado. A empresa entrou para o ramo pesqueiro com a criação da Isa Peixe, a indústria rio-grandense de pescado, e a aquisição das indústrias alimentícias Leal Santos. No seu negócio de distribuição de combustíveis, ela seguia abrindo postos, mas também fazia novas aquisições. Em 1970, a DPPI comprou 40 postos da rede Sagol, em Porto Alegre. O Grupo Ipiranga, nessa época, já contava com mais de 30 empresas nas mais diferentes áreas de atuação. E foi na década de 70 que outra frente muito importante para o grupo foi aberta. A Ipiranga entrou no setor petroquímico com a Polisul, que no futuro viria a ser Ipiranga Petroquímica. Seguindo sua estratégia de diversificar, em 1972 foi inaugurada a Fertisul. Ela foi, durante um período, a empresa mais rentável do grupo. Foi exatamente essa estratégia de pulverizar os negócios em vários setores diferentes que ajudou a companhia a permanecer de pé quando a crise do choque do petróleo de 1973 abalou o mundo. Essa crise, inclusive, vale um vídeo aqui no canal no futuro. A rede de postos Ipiranga foi crescendo e enfrentando grandes multinacionais como a Shell, a Esso e a Texaco desde o seu início. Além, obviamente, da brasileira BR Distribuidora, que pertencia à Petrobras. Para enfrentar esses poderosos concorrentes, a Ipiranga criou durante diferentes décadas campanhas publicitárias que seriam um verdadeiro sucesso. Essas campanhas ajudaram muito a impulsionar a marca no imaginário do brasileiro. No final dos anos 1960, uma personagem criada pela agência de publicidade MPM fez muito sucesso nos postos de combustíveis da rede Ipiranga. A Ipirela ilustrou uma série de coloridas peças publicitárias e marcou uma geração. E quem não se lembra da campanha lançada em 2011 com o famoso bordão: melhor você perguntar lá no posto Ipiranga. Sem dúvidas, a marca cresceu junto de suas campanhas e em 1987, no ano do cinquentenário da Ipiranga, foi adotado o logo que é basicamente o mesmo visto nas bandeiras dos postos de combustíveis até hoje. Esse também foi o ano do falecimento do seu presidente, Francisco Martins Bastos, aos seus 80 anos de idade. Seu legado ficou para sempre na história da empresa e na vida de seus funcionários. O grupo contava nessa época com 42 bases de abastecimento espalhadas pelas regiões onde atuava, cobrindo uma rede de 3.000 postos de serviço. Mas no começo dos anos 90, a Ipiranga sofreu uma reestruturação, abrindo mão de alguns setores em que atuava para focar mais no setor de petróleo. Em 1990, por exemplo, o Hotel Charrua de Rio Grande foi vendido para o Grupo Guanabara, que no ano 2000 adotaria a bandeira do Hotel Atlântico. Mas, se por um lado a empresa vendia seus negócios, por outro ela faria uma grande compra. Já próximo do final do século passado, ou seja, na década de 90, a Ipiranga experimentou a segunda grande aquisição, comprando a multinacional a Arco Americana, que tinha a rede Atlantic aqui no Brasil. E com isso ela dobra, vamos dizer, de tamanho. Esse foi o maior salto da rede de postos Ipiranga e ocorreu em 1993. A estratégia era simples. A Ipiranga era forte no centro-sul e tinha fraca presença no norte e nordeste. Já a Atlantic tinha uma forte presença nas capitais e também no norte e nordeste, ou seja, era uma expansão territorial calculada. O valor do negócio foi de 265 milhões de dólares, representando uma das maiores operações de compra e venda de empresas no Brasil naquela época. A Ipiranga era, nesse momento, o maior grupo privado nacional, com uma receita anual de 4,3 bilhões de dólares. Também, em 1993, a Ipiranga lançou a MPM, que viria a ser uma das maiores redes de conveniência do Brasil. No ano seguinte, a empresa lançou a Jet Oil, franquia de serviços automotivos e troca de óleo. Esses novos negócios ajudaram e muito no faturamento do grupo ao longo dos anos seguintes. A empresa seguia sua rota de crescimento, conquistando o Brasil. Os anos 90 marcaram o crescimento da companhia no setor petroquímico. Com a privatização da Copesul, a Ipiranga Petroquímica tornou-se acionista da empresa. Ao longo dos anos, a Ipiranga foi aumentando sua participação e, em 1997, já possuía 27,7% da Copesul.
Enquanto isso, no mesmo ano, a refinaria do grupo, onde tudo iniciou, se beneficiaria com uma nova legislação, onde o país iniciou o processo de abertura de um setor, até então fechado à iniciativa privada desde 1953. Diante desse novo cenário, após 45 anos de limitação, a capacidade de produção da refinaria Ipiranga evoluiu cerca de 30%, tendo processado 12 mil barris por dia durante o ano de 1999. Em 2001, a refinaria ampliou sua capacidade para 17 mil barris dia. Mas a alta do preço internacional do petróleo nos anos de 2003 a 2006 causou significativos prejuízos à atividade de refino. A desvalorização cambial também afetou o grupo, mas em outro setor. A Ipiranga Petroquímica, ao longo dos anos 2000, aumentou seu endividamento em dólar e diminuiu fortemente suas margens. Mesmo assim, em 2003, a Ipiranga Petroquímica era a maior produtora de polietileno de alta densidade da América Latina, respondendo por 38% da produção nacional. O Grupo Ipiranga fechou 2005 com um faturamento recorde de 28 bilhões de reais, obtendo lucro líquido de 518 milhões de reais. A área de distribuição da empresa era responsável por 81% dessa receita. A bandeira Ipiranga estava na fachada de 4.221 postos, que correspondiam por 23,6% do comércio de combustíveis e lubrificantes do país. Mesmo com dificuldades, a Ipiranga crescia e tudo parecia normal. Eis que, de uma hora para outra, uma notícia pegaria o Brasil de surpresa. Para explicarmos a venda, precisamos entender um pouco do contexto da gestão da empresa. Por trás dessa potência chamada Ipiranga, sempre existiram as famílias que controlavam os negócios. Na maior parte do tempo, vamos dizer assim, de forma harmoniosa. Em 2001, a empresa era comandada pelas 5 famílias: Gouveia Vieira, Telechea, Bastos, Osmazabal e Melo. O problema começou quando as famílias Osmazabal e Melo resolveram vender o negócio. Mas as outras famílias eram contrárias e assim a convivência no conselho de administração ficou tensa. A Agip, a Repsol e a venezuelana PDVSA, nessa época, até flertaram com a compra da Ipiranga. Mas sem sucesso porque as famílias não entravam em acordo. Porém, no ano de 2007, o Grupo Ipiranga, poucos meses antes das comemorações de 70 anos de existência, exatamente no dia 19 de março de 2007, acabou sendo vendido. A compra foi feita pelo consórcio formado pela Petrobras, Ultrapar e a Braskem, do Grupo Odebrecht. A operação, no valor de 4 bilhões de dólares, foi na época o maior negócio realizado na história do Brasil. Segundo Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, integrante de uma das 5 famílias, a proposta era irrecusável. Também, segundo ele, a proposta foi apresentada em uma sexta-feira e as famílias tiveram 48 horas para decidir sobre o negócio. Com o aceite das famílias, a divisão da Ipiranga ficou da seguinte forma: o Grupo Ultra ficou com os negócios de combustível e lubrificantes na região sul e sudeste, além de ficar com a marca Ipiranga. A Petrobras ficou com as operações nesse segmento no norte, nordeste e centro-oeste do país. Ela poderia utilizar o nome Ipiranga por até 5 anos, enquanto substituía gradualmente os postos pela sua marca, a BR. Com essa operação, o Grupo Ultra se transformou na segunda maior companhia de distribuição de combustíveis do Brasil, detendo participação de 15% do mercado. No setor petroquímico, a Braskem passou a deter 60% dos ativos da Ipiranga Petroquímica, já a Petrobras ficou com 40%. Entre as empresas desse ramo estava a Copesul, que acabou sendo incorporada pela Braskem. A refinaria Ipiranga, primeira empresa do grupo, foi dividida em partes iguais pela Petrobras, Grupo Ultra e Braskem. Essa venda gerou muita polêmica e anos depois, Emílio Odebrecht, em relato a procuradores da Lava Jato, afirmou que esse negócio teria passado por acertos de bastidores que incluiriam compromissos assumidos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, com a Odebrecht, dona da Braskem. Esse era o fim da era familiar da Ipiranga, mas não o fim da sua história. Em 2009, a refinaria de petróleo Ipiranga passou a se chamar Refinaria de Petróleo Riograndense. Atualmente, ela produz, sobretudo, gasolina, óleo diesel, nafta petroquímica, óleo combustível e GLP, o famoso gás de cozinha. Já a venda da Braskem, que acabou ficando com a maior parte das operações que a Ipiranga Petroquímica fazia, nesse momento, é considerada crucial para dar fôlego à empreiteira Novonor, antiga Odebrecht, que está em recuperação judicial. E no negócio de distribuição, como dissemos, os postos Ipiranga passaram a ser controlados pela Ultrapar, que seguiu fazendo a marca Ipiranga crescer.
Atualmente, são cerca de 6 mil postos de combustível ao redor do Brasil, 1.600 lojas de conveniência MPM e mais de 1.000 franquias da Jet Oil, a maior franquia de serviços automotivos do país. E uma curiosidade, a Ipiranga tem a maior rede de padarias do Brasil atualmente. Tem uma observação que é super estranho que eu vou falar para vocês, mas a Ipiranga, gente, ela é uma empresa de combustível, como todos sabem, mas tem a maior rede de padarias do país, ou seja, isso mostra a diversificação do portfólio de vocês. Tem um pouco de varejo nisso? Um quê de varejo? Total varejo. E se você parar para pensar, assim, a Ipiranga é uma marca de varejo. A Ipiranga não é uma marca de petróleo, a Ipiranga não tem atividade no ramo de petróleo, né? A Ipiranga não tem poço, não tem refinaria, assim, não é uma empresa relevante no negócio de petróleo. O que nós somos é uma empresa de varejo. A marca Ipiranga segue sendo muito forte no Brasil. Se lá no começo, Chico Bastos previu a potência que ele ajudaria a criar, a gente não sabe. Mas fato é que a marca que começou literalmente no meio do lodo, chega nos dias atuais ainda fazendo parte do dia a dia dos brasileiros e parece estar longe de seu fim. Mas esse sim é o fim do nosso vídeo de hoje e foi um prazer contar essa grande história para você. Se você quiser conhecer a jornada de outras empresas brasileiras, aqui na tela vai aparecer nossos documentários da Klabin e Baterias Moura. E não esquece de deixar o like. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.